Olá, meus caros, tudo bem? Olha só, vamos começar o nosso curso, tá, do INSS, visando a matéria de Direito Previdenciário e Assistência Social. Enfim, né, vamos iniciar o nosso tema começando pelos aspectos gerais da Seguridade Social, tá ok? Beleza? Vamos lá? Começando, hein? Olha só, meus caros. Artigo 194 da Constituição Federal. Ele é taxativamente claro ao dispor a respeito dos subsistemas que compõem a Seguridade Social. A ideia é que você tente imaginar que a Seguridade Social é um grande sistema, um enorme sistema, né? Uma máquina extremamente pesada para o Estado e que é composto por outros subsistemas. Que subsistemas são esses, professor? Olha o que diz o artigo 194 da Constituição Federal. Vem comigo. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Pronto. Aqui comigo, ó. Veja o que eu falei para vocês. A Seguridade Social é um enorme, um grande sistema robusto, composto por outros subsistemas. A Previdência Social, a Saúde Social e a Assistência Social. De modo que constitui um sistema, um conjunto integrado de ações, tanto do poder público como da sociedade, que visa garantir a continuidade e eficiência desses subsistemas. Sempre lembrando, saúde pública, previdência social e assistência social. Tá ok? Beleza? Então, o que eu quero que vocês guardem aqui neste momento, quando nós tratarmos a respeito dos aspectos gerais da Seguridade Social, meus caros, é que a Seguridade Social, ela é composta por três grandes sistemas, ou subsistemas, que é a saúde, que é a previdência social e a assistência social, né? A saúde administrada pelo SUS, a previdência, obviamente, administrada a princípio pelo INSS, né, que é, obviamente, o objeto do estudo no nosso concurso, e a assistência social por várias instituições. Tá ok? Beleza? Professor, por que o senhor está falando maciçamente, repetidamente a respeito desses subsistemas? Porque é comum na provinha de vocês eles colocarem outros direitos, informando ou aduzindo que estes também são constituídos sobre a égide da Seguridade Social, como, por exemplo, a educação, o desporto, o lazer. Meus caros, ó, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Se por um acaso esses direitos outros que não constituam assistência, previdência ou saúde, recaírem no conceito de Seguridade Social ou de participação da Seguridade Social, você pode marcar, pode desprezar desde já o quesito, a questão que vinha caindo no seu concurso público. Como eu informei para vocês, a Seguridade Social constitui ou compreende um conjunto integrado de ações do governo e da sociedade, que visa garantir direitos à assistência, à previdência e à saúde. É o famoso SAP, Saúde, Assistência e Previdência. Esses são os três subsistemas que compõem a Seguridade Social. De modo que, óbvio, outros direitos sociais, como são a educação, o lazer, o desporto, a proteção do trabalho, são circunstâncias que devem ser levadas em consideração sob o aspecto da proteção social, mas que não tem nada a ver com seguridade social. Falou em seguridade social. Essa seguridade é composta por três subsistemas: assistência, saúde e previdência. Tudo bem? Professor, como de outra forma podem ser elaboradas questões de concurso sobre o aspecto do artigo 194 da Constituição Federal? Meus caros,
por incrível que pareça. Olha o que caiu uma vez na banca de vocês. Justamente esse conteúdo disposto no artigo 194 da Constituição Federal. Dispondo taxativamente que a Seguridade Social compreende um conjunto de ações. Compreende um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar direitos relativos à saúde, assistência e previdência. Professor, o quesito ele foi concebido como correto, então, não é? Afinal de contas, é praticamente a disposição literal do artigo 194 da Constituição Federal. Pois é, e não foi. Por quê, professor? Porque faltou uma palavrinha aqui, ó, o famoso integrados. É um conjunto integrado. Mas, professor, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Por uma palavrinha fez toda a diferença? Convenhamos, às vezes nós, quando estudamos para concurso público, nós lidamos com esse tipo de situação. Por uma palavra fazer a diferença, mas veja, nesse contexto aqui, se você retira o integrados, vai fazer alguma diferença para o artigo 194 da Constituição Federal? Não, o sentido continuaria o mesmo. Mas a banca, mesmo assim, achou por bem conotar o quesito da questão como uma situação errada, pela falta da análise do integrados. Mas, professor, convenhamos, é o tipo de questão que não vai medir a capacidade de ninguém, é o tipo de questão que não vai medir o conhecimento de ninguém, e eu estou concordando com você. Realmente é o tipo de quesito de, em concurso público, não mede o conhecimento de ninguém. Mas nos mostra, meus caros, como é essencial estudarmos com o quê? Com a consciência, ou conhecermos a disposição literal da lei, do que a lei vem falando, o que o código vem falando do lado. Então foi aquilo que eu falei para vocês logo na aula inaugural. Olha, não ache que apenas ouvindo, ou escutando, ou assistindo a videoaula você vai ter um bom desempenho. Claro, nós vamos canalizar você para isso, tenha certeza. Agora, você precisa conhecer a disposição literal da lei. Por quê, professor? As bancas fazem isso, elas pegam um determinado dispositivo de lei, copia e cola, bota lá e pronto. Você precisa conhecer o dispositivo de lei, principalmente nesses concursos em que a participação é muito grande, né? Eu digo, o número de candidatos é muito grande, tá ok? Beleza? E isso vai fazer a diferença. Então, meus caros, finalizando esse aspecto a respeito do conceito de Seguridade Social. Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade que visa garantir direitos à saúde, assistência e à previdência social. Compreendendo que a saúde, a assistência e a previdência são o que, meus amigos? São subsistemas da Seguridade Social. Outros direitos podem até ser concebidos como direitos sociais, como, por exemplo, a educação. Mas isso não quer dizer que ele se configura, ou que a educação se configura um subsistema de seguridade social. Não. Seguridade social, assistência, saúde, previdência. Tudo bem? Para poder ilustrar isso, olha aí, vem cá comigo. Para poder ilustrar isso, ó, temos aqui a nossa Seguridade Social como um grande sistema, tá? Como um grande, pesado sistema que compreende iniciativas de previdência social, da assistência social e da saúde social. Professor, e qual é a principal diferença ou critério diferenciador entre esses subsistemas? Eu comento contigo, meus amigos. O principal critério diferenciador é justamente a contribuição. Ou, por melhor dizer, a contributividade. Como assim, professor? Eu digo contribuição porque apenas na Previdência Social, olha aqui, ó, apenas a Previdência Social se repercute como um subsistema de natureza contributiva. Como assim, professor? Mas a assistência e a saúde não são? A princípio, não. Mas vocês vão compreender como é que isso vai ser norteado. Quando eu falo em contributividade, meus amigos, eu estou dizendo que para você que está me assistindo, para você que é um segurado da Previdência Social, para você ter acesso aos benefícios da Previdência Social, você diretamente precisa contribuir.
Você diretamente precisa contribuir para o INSS. Você diretamente precisa contribuir para os benefícios, para ter acesso aos benefícios previdenciários. Que mês a mês, seja você como empregado, seja você como avulso, seja você como empregado doméstico, individual, mês a mês, seja você ou o seu empregador, vai retirar, né, a contribuiçãozinha da sua remuneração para a Seguridade Social, para a sua previdência. Ok, meus caros? Então vejam vocês, quando eu falo que a principal característica diferenciadora entre esses três subsistemas é justamente a contribuição, a contributividade, é que eu estou dizendo que apenas para a Previdência, você diretamente, para ter acesso aos benefícios previdenciários, precisa contribuir para com a Previdência Social. Algo que a princípio não ocorre nem na saúde, nem na assistência social. Porque são subsistemas, aqui comigo, de natureza não contributiva. Cuidado! Quando eu falo que a assistência social e a saúde pública são sistemas não contributivos aqui comigo, eu estou dizendo que você, como beneficiário da saúde ou da assistência social, não precisa contribuir diretamente. Veja, você está doente, está precisando de um médico, está precisando de um atendimento médico hospitalar. Você vai em uma central do SUS na sua localidade. Você vai a um hospital público da sua localidade. Professor, eu precisei contribuir para ter acesso a esse sistema de saúde? Não necessariamente. Para você pedir o Bolsa Família, para você pedir o LOAS, ou benefício de prestação continuada, que é aquele benefício de um salário mínimo, conferido a portadores de deficiência ou idosos com 65 anos ou mais, né? Para você ter acesso a um benefício assistencial, eu preciso contribuir, professor? Não, você não precisa contribuir diretamente. Agora, para você ter o direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, que por si são benefícios de natureza previdenciária, sim, você precisa contribuir mês a mês. E essa contribuição possui natureza tributária, claro. Mas cuidado, isso não ocorre na assistência e na saúde pública. Mas por que o senhor fala, professor? Por que o senhor fala, a princípio não precisa contribuir? De modo geral, você não precisa contribuir. Veja, a grande diferença aqui é para que você tenha o acesso a um direito previdenciário ou a um benefício previdenciário, você, segurado, contribui diretamente, mês a mês, com o seu INSS. Algo que não ocorre nem na saúde pública, nem em relação aos benefícios da assistência social. Agora, professor, isso quer dizer que não existe a contribuição? Isso quer dizer que não existe custeio da assistência e nem da saúde pública? Claro que não. Claro que existe o custeio, né? Claro que existe o custeio. Custeio esse que se dará através das chamadas contribuições da Seguridade Social, que nós veremos lá na frente, né? Custeio esse que se dará através dos impostos, já que são modalidades tributárias que servem para o custeio de despesas gerais. Dentre elas, a assistência, dentre elas, a saúde. Ok? Então veja, meus caros, muito cuidado com essa análise a respeito da diferenciação entre esses subsistemas da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Quando eu falo em Previdência Social, este é o único subsistema que necessita de uma contribuição direta do segurado. Você, segurado da Previdência Social, você, segurado do INSS, para ter acesso aos seus benefícios, precisa contribuir diretamente para ele. Algo que não acontece nem na assistência, nem na saúde pública. Mas veja, o fato de você, segurado, não precisar contribuir para a assistência, não precisar contribuir para ter acesso à saúde pública, isso não quer dizer que estes são subsistemas que não tenham um custeio, uma contribuição. Sim, existe custeio. Custeio esse que advém das contribuições da Seguridade Social. Custeio esse que advém dos impostos de modo geral.
que, como qualquer direito, precisam de dinheiro para poder serem custeados, tá ok? Beleza? O que eu estou dizendo aqui sobre o aspecto da contributividade é que você, na assistência e na saúde, não precisa contribuir diretamente para elas, uma vez que indiretamente elas já são custeadas pelas contribuições da Seguridade Social, pelo valor dos impostos, que são despesas gerais, dentre elas a Seguridade Social, dentre elas a assistência à saúde. Agora, para você ter acesso a um benefício do INSS, da Previdência Social, você precisa contribuir diretamente, mês a mês. Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Muito bem. Prosseguindo. Professor, mas e a Previdência? Vejam só, como é que ela se repercute perante os seus regimes? Meus amigos, cuidado, tá? Eu já não estou mais falando de Seguridade Social. Eu estou falando especificamente sobre a Previdência Social, tá? E isso aqui é um tema recalcitrante nas provinhas de vocês, ó. É a Previdência Social. A Previdência Social, ela é estabelecida através de regimes previdenciários. E a depender da natureza desse regime previdenciário, ela pode ser subclassificada. Basicamente, a Previdência Social, os regimes previdenciários, eles são compostos por duas grandes naturezas. Uma natureza compulsória, obrigatória, ou seja, você não pode dissuadir se quer ou não quer participar. Praticou os fatos geradores dessas circunstâncias, você é obrigado a contribuir. Por exemplo, qualquer pessoa que exerça atividade remunerada é obrigada a contribuir para o custeio da Previdência Social. Agora, existem aquelas situações ou existem aqueles regimes de natureza complementar, de natureza facultativa, aqui comigo, de natureza complementar, né? Que visa de natureza complementar, professor. De natureza complementar, que visa apenas o quê? Que visa apenas auxiliar, né? Auxiliar com uma futura aposentadoria através de um regime de capitalização, tá ok? Então veja, os regimes previdenciários, eles a princípio são assim subdivididos em natureza compulsória, em que você mesmo não querendo contribuir, isso é irrelevante, você tem que contribuir, e aqueles em regimes de natureza facultativa, né, que são complementares. Complementares ao regime compulsório, ao regime obrigatório, né? Eles vão servir como uma complementação do seu benefício, da sua aposentadoria. Professor, os regimes compulsórios, eles são assim subdivididos, ó. Eu tenho o famoso RGPS, que é o regime geral de previdência social. É esse que recalcitrantemente vai cair em sua provinha que nós estamos aqui estudando. Por quê, professor? Porque é o regime do INSS, o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Em outras palavras, como é que toca a banda nesse regime próprio de previdência social, professor? Em outras palavras, os estados, a administração direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem conferir um regime próprio de previdência social para os seus próprios funcionários públicos de cargos efetivos. Por exemplo, se você for, por exemplo, um procurador do município de Aracaju, meus amigos, os funcionários públicos do município de Aracaju, de cargos efetivos, aqueles que se submeteram a concurso público e possuem um cargo efetivo na administração, eles se submetem a um regime próprio de previdência social dos funcionários do município de Aracaju, que no caso aqui em Aracaju é o AJUPREV, né? Que nada mais é que a autarquia previdenciária que cuida da previdência dos próprios funcionários públicos do município de Aracaju.
Mas se por um acaso você for funcionário público do estado de Sergipe, o próprio estado de Sergipe possui a previdência para garantir o que, professor? Para garantir a previdência ou o sistema previdenciário dos seus próprios funcionários públicos efetivos do estado de Sergipe, que aqui no estado de Sergipe é o Sergipe Previdência, tá ok? E por aí vai, tá, meus caros? Então, muito cuidado. O regime próprio de previdência social, cada estado, cada município tem o seu. Tem que distribuir, tem que criar o seu próprio sistema previdenciário. Isso hoje em dia. Porque uma das propostas desse presidente que aí está é justamente unificar o sistema previdenciário em um único regime, facilitando, né, a troca de informações e contribuições. O que a princípio seria um projeto bacana, né, se não fosse as dificuldades de se manter o sistema de seguridade social. Não é isso mesmo? Muito bem. Professor, e por fim, nós temos o regime dos militares, tá ok? É um regime especial que para vocês que estão estudando para o concurso público do INSS, tenha certeza, vai ser irrelevante. Tá? Conhecer ou analisar a fundo o sistema dos militares, o regime previdenciário dos militares, tendo em vista que existem regrinhas muito específicas, somente para concursos públicos muito específicos que isso aqui seria utilizado, tá ok? Então, para nós, vamos ficar basicamente na análise do regime geral de previdência social, que é o do INSS, e óbvio, né, o do regime próprio de previdência social a respeito dos seus aspectos gerais. Tudo bem? Complementando a esse regime compulsório, nós temos um regime complementar ou facultativo, que é caracterizado por ser um sistema de capitalização. De capitalização. Como assim, professor? Olha, todo mês você vai contribuindo, pouquinho a pouquinho, como se formasse uma poupançazinha, para que daqui a algum tempo, quando você for se aposentar, seja pelo regime geral, seja pelo regime próprio de previdência social, em outras palavras, quando você for se aposentar pelo regime compulsório, você vai ter uma complementação da sua renda. Por isso ele ter uma natureza facultativa. Você adere se você quiser. Tá ok? Professor, e esse regime complementar ou facultativo, ele pode ter duas naturezas. Aberto, ou seja, para qualquer pessoa que queira fazer parte desse sistema. Isso aqui nada mais são que serviços financeiros de instituições financeiras, que é o que você pode comprar em bancos, né? Os próprios bancos, as próprias agências financeiras, né? Os próprios bancos já vendem a chamada previdência privada, não é isso mesmo? Caso você queira ter uma complementação um dia do seu regime compulsório, né? Você vai no banco e compra um serviço e contrata um serviço de previdência privada aqui comigo, de previdência privada. Tá ok? Beleza? Aberto porque qualquer pessoa que tenha interesse pode ir contratar o serviço financeiro. Professor, e o sistema fechado? O sistema fechado é aquele sistema dos fundos de pensão, né? Os fundos de pensões, na realidade. Os fundos de pensões, né? Como assim, professor? Fechado porque é para determinada categoria de empregados, de funcionários. Muitas empresas, para poder tutelar um regime de fundo de pensão, um regime previdenciário complementar para os seus próprios funcionários, como um benefício para os seus próprios funcionários, criam esses planos fechados de previdência social, de modo que só quem pode participar desse sistema são os próprios funcionários daquela instituição. Por exemplo, nós temos no Banco do Brasil o Previ, na Petrobras nós temos a Petros, que foi objeto agora de investigação do Ministério Público Federal, né? Por quê, professor? Nada mais são que fundos de pensão. Imagina a capitalização de um fundo de pensão desse. Para no dia que um funcionário ele tiver interesse de se aposentar, vai ter uma complementação à sua renda. Tá ok? Beleza? Então, meus caros, guardem essas informações, tá
tá ok? Nós voltamos já já com o nosso próximo tópico, iniciando os princípios constitucionais da Seguridade Social. Valeu, voltamos já. Tchau, tchau.